Olá a todos, eu vou apresentar para vocês a nossa entrega da Sprint 4 do Challenge da Odontoprev e basicamente falando um pouco do objetivo do nosso projeto, a ideia é que a gente quer criar um sistema bem simples para gerenciar e monitorar ocorrências de planos dentários. Então é uma coisa que vai totalmente alinhado com o plano da companhia, da Odontoprev, e a ideia é que os próprios funcionários da Odontoprev usem esse sistema na sua versão web, tá? Então, mostrando aqui a arquitetura do nosso sistema, é basicamente isso. Então, o usuário ele vai utilizar um navegador para acessar a nossa aplicação Spring, que vai servir os templates através da renderização do time. Então, além disso, como novidade para essa entrega, a gente implementou autenticação via Spring Security, monitoramento pelo Activator e containerização de todos os serviços, tá? Aqui a gente vai se conectar com um banco de dados Oracle. Nesse caso, para os testes, a gente está usando o banco de dados fornecido pela própria FIAP mesmo, mas em uma aplicação profissional do nosso projeto, a gente faria o deploy do banco de dados em nuvem. Então, sempre que uma ocorrência dentária é criada, a nossa aplicação produtora principal envia uma mensagem para uma fila RabbitMQ que também está rodando dentro de um container Docker. Essa mensagem é lida pela nossa aplicação consumidora, que também é uma aplicação Spring. Ela é personalizada por um outro serviço rodando em Docker, que é uma instância do Olama, rodando o Lama 3.2 versão de 3B. E ela personaliza essa mensagem baseado nos atributos da ocorrência para fazer o envio de uma mensagem pelo Telegram, onde o usuário final vai conseguir acessar com o seu celular. E aí, quem está orquestrando tudo isso é um arquivo Docker Compose, aqui onde todos os nossos serviços estão instanciados para rodar. Agora eu vou fazer uma demonstração prática de todas as funcionalidades novas que a gente implementou para essa entrega. É claro que a gente consegue fazer todo o CRUD de pacientes e ocorrências, assim como a gente mostrou na entrega número 3, mas as coisas novas são as seguintes. A gente tem internacionalização, então a gente está oferecendo tanto o inglês quanto o português para a nossa aplicação, e todas as páginas elas vão mudar para a linguagem que eu escolher aqui na nossa navigation. Por enquanto eu vou deixar em português, tá? Outra coisa importante que a gente implementou foi a autenticação e segurança de usuários. Então, eu vou logar aqui com um usuário admin, tem a role de admin, tá? E só ele é capaz de acessar tanto essa página de reports quanto o dashboard de admin. Eu vou mostrar agora o dashboard de admin, que é outra funcionalidade que a gente implementou, onde a gente consegue criar diferentes usuários. Então, eu vou criar agora um usuário com a role de user normal, vai chamar teste, select teste, role de user e o status ativo. Então, vou salvar, ele já foi incluído automaticamente. Se eu der o logout e logar de novo no usuário teste, vocês podem ver que eu não vou ter acesso nem visualmente, nem aos endpoints do relatório e do dashboard de admin. Tá? Agora, para mostrar a integração com a fila do RabbitMQ, eu vou criar uma ocorrência aqui, 9999, a data dela, um valor aleatório, uma configuração aleatória. Vou selecionar o paciente, dentista e doença e deixá-la como não aprovada. Tá? Quando eu salvar, ela já vai enviar automaticamente aqui para a fila. Acho que foi tão rápido que nem deu para ver ela passando, tá? Mas se eu for aqui nos logs da minha aplicação consumidora, eu consigo ver que ele recebeu a mensagem 999, ele personalizou com a IA, né, que é o nosso modelo do Lama 3.2, e ele enviou para o Telegram. Então, se eu entrar aqui no meu Telegram, eu consigo ver que ele realmente criou a mensagem com os dados que eu coloquei, então ID 9999, e essa descrição aqui
é a parte personalizada que foi gerada pela nossa IA, rodando também localmente. Então, esse é um fluxo completo da nossa aplicação e mostra todas as funcionalidades novas que a gente implementou. Uma última coisa que eu não mostrei é que o Actuator também está ativado. Então, se eu for aqui no endpoint Actuator, help, ele mostra que a aplicação está de pé, né? E isso pode ser usado posteriormente para uma integração com Grafana, por exemplo. Agora eu queria mostrar para vocês os nossos containers rodando. Então, como eu mostrei anteriormente, a gente tem um Docker Compose, que tem a aplicação produtora, a aplicação consumidora, a fila, RabbitMQ e o modelo Olama, né? Então, nesse caso, eu estou rodando localmente. Eu só dei o Docker Compose up, tracinho D, e todas as aplicações estão rodando, e como elas são um network integrado pelo Docker Compose, elas conseguem conversar entre si. E a ideia de fazer isso via Docker Compose e separando a aplicação produtora e consumidora é a gente tentar desacoplar o máximo possível os nossos serviços, né? Então, uma intuição sobre isso é que, por exemplo, se a nossa aplicação consumidora estivesse fora do ar, como eu vou simular agora, por exemplo, a nossa aplicação produtora não ia parar de funcionar. Óbvio que a integração, então vocês podem ver, né, que ela continua funcionando. Óbvio que a integração com o Telegram não ia funcionar. Então, se eu criasse uma ocorrência nesse caso, ela não ia mandar a notificação no Telegram. Mas eu não deixo de conseguir seguir o fluxo padrão, o fluxo feliz, né? E o mais importante da nossa aplicação, que é a criação de ocorrências. Então, essa é a ideia por trás de utilizar esse modelo com os containers Docker. E para fazer o deploy também, a gente teve maior facilidade, porque a gente consegue fazer usando o ACI da Azure e facilita bastante todo o pipeline de build e deploy. A última coisa que eu queria comentar é sobre as dificuldades que a gente encontrou no projeto e os próximos passos que a gente pode ter para seguir. Então, a maior dificuldade que a gente teve foi principalmente a inclusão da fila RabbitMQ e da aplicação consumidora. Isso porque quando a gente visualizou o projeto lá no começo, a gente não tinha pensado em um sistema de filas e como que a gente poderia usar isso para melhorar nossa aplicação. Então, quando a gente implementou essa aplicação consumidora, foram vários testes falhos. Primeiro a gente tentou fazer um serviço de envio de notificação por e-mail, depois por SMS, mas a gente viu que as soluções que a gente podia usar, ou elas eram pagas, ou elas eram muito difíceis de configurar e não valia a pena para o nosso caso de uso. Então acho que a gente achou um bom meio termo aí, utilizando o Telegram, porque é uma solução totalmente de graça, que faz sentido para o escopo do nosso projeto, e foi extremamente simples de implementar. Então, se a gente for aqui na nossa aplicação consumidora, dá para ver que a gente tem só uma classe de entidade, DTO, e duas classes de serviço fazendo tudo, né? E depois disso foi só buildar a imagem no Docker e subir o container em algum register, né? E foi só isso, funcionou bem simples, né? Tem uma biblioteca fácil nesse time que vai fazer isso, então não tivemos maiores problemas. Depois que a gente conseguiu escolher realmente o que a gente ia fazer com essa aplicação consumidora, o restante do projeto e a parte do build deploy foram facilitados enormemente, porque é tudo muito fácil trabalhando com Docker e com Spring, tem bastante coisa pronta e que se integra de forma muito fácil, tá? Então, isso aí foi um fator bem positivo e a gente conseguiu tirar de uma dificuldade alguma coisa que fizesse sentido para o nosso projeto e para o nosso escopo mais reduzido. Agora, os próximos passos para esse projeto são, óbvio, uma apresentação, forma de pitch para o Odontoprev, e com o feedback deles a gente pode implementar algumas coisas novas. O que eu gostaria de fazer, a princípio, é implementar a nossa aplicação consumidora. Então, além de enviar a notificação no Telegram, quando essa aplicação crescer, eu gostaria que ela me enviasse notificação por e-mail e por SMS, mas isso aí é uma coisa para o futuro. Outra coisa muito importante que a gente vai ter que fazer como próximo passo é o cadastro de novos usuários que não são logados. Porque hoje, a única coisa que a gente pode fazer para cadastrar o usuário é logar como usuário administrador e, criar usuário para outras pessoas. Mas uma pessoa entrando no sistema pela primeira vez não vai conseguir se cadastrar. A última coisa que eu vou citar aqui
é que a gente também vai ter que usar soluções mais robustas para o nosso banco de dados. Então, hoje a gente está usando um banco de dados provisionado pela Piab para a gente, tá? Então, isso não é escalável, isso é simplesmente um banco de dados para teste. Então, a ideia é que quando a gente for melhorar esse projeto, a gente use um banco de dados Postgres, por exemplo, rodando em nuvem, possivelmente na Azure. Então, é isso, gente. Eu acho que eu consegui explicar quais foram as novas demandas e novas funcionalidades que a gente trouxe no nosso projeto. E espero que vocês tenham gostado. Até mais. Falou!